cheia e ter a presença de todos os irmãos nos prestigiando no nosso quinto Adorei. O tema do nosso quinto Adorei, eu vou falar, depois eu vou pedir para a igreja ficar em pé para nós repetirmos, assim todos vão poder entender. Nosso tema é o adolescente cristão no mundo atual. Agora eu quero que a igreja se coloque de pé para nós visitarmos o tema. Pronto? Vamos? O adolescente cristão no mundo atual. A nossa divisa fica em Provérbios 20, 29, a parte A do versículo. Nós vamos ler todos juntos, até força. Provérbios 20, 29. Vamos ler bastante animados. A glória dos jovens é a sua força. Mais uma vez. A glória dos jovens é a sua força. Os irmãos podem sentar. Agora eu convido o conjunto de adolescentes da Igreja Batista do Quarto Centenário, que nós iremos fazer a nossa apresentação.
gostaria de chamar a recepção para que a igreja fique conhecendo os visitantes que estão presentes nessa noite. Boa noite, irmãos. É muito bom ver a nossa igreja cheia de jovens, de pessoas. Vamos agora conhecer os nossos visitantes. Eu vou chamar pelas alas. Essa ala à minha esquerda, que possa se levantar os visitantes e falar a igreja que é. Se não pode ir na igreja, falar o nome. Prazer. Muito obrigada pela presença. A Igreja de Vila Guarani, que é o conjunto que vai cantar logo após. Obrigada pela presença. Vila da Lila? Obrigada pela presença. Voltem sempre. São Mateus, obrigada pela presença. Obrigada pela presença, irmão. Nessa ala aqui, já levantaram. Nesta ala aqui, à minha direita. Muito obrigada pela presença, Jardim Ângela. Paraguaçu? Obrigada pela presença. Obrigada, de Nova York. Igreja Batista em Vila Antonieta. Vila Antonieta, obrigada pela presença. Nessa ala, à minha direita, no canto da parede. Assembleia, obrigada pela presença. Santa Terezinha, obrigada pela presença, irmãos. Igreja Batista em Vila Ré. O nosso pastor. Muito obrigada pela presença de todos, os nossos visitantes, e voltem sempre. Agora vamos louvar a Deus com o conjunto da Igreja Vila Guarani.
Nosso desejo é que Deus nos abençoe nesta noite, falando ao nosso coração através das músicas cantadas, através da pregação famada, por esse trabalho desenvolvido pelos adolescentes aqui dessa igreja. É muito importante que os jovens estejam firmados na igreja, estejam firmados em crentes em Cristo Jesus. Nós vamos cantar agora A Deus demos glória. Bem, nós temos aqui amigos tenores, né, para o pessoal conhecer mais assim. Também temos os sopranos, os contraltos e os baixos, né, sabe assim, né? E os baixos. E logo após o culto, os irmãos poderão conhecer, fazer uma amizade. Estamos aí para nos confraternizar também. A Deus damos glórias com grande fervor.
amados irmãos. Eu quero, como pastor desta igreja, dar as boas-vindas novamente para vocês neste congresso de adolescentes que estamos aprendendo a fazer. E nós vamos chegar, com certeza, até o ano 2000, vamos chegar a ter um congresso como vocês merecem. E só aprendemos a fazer as coisas fazendo. Então, o que desejamos é prestar um serviço à Juventude Batista de São Paulo, abrindo um espaço para que essa juventude se expresse, que essa juventude seja alimentada da palavra de Deus, que essa juventude se conheça. É preciso que os nossos jovens se conheçam, e eu espero que todos aqui saiam deste congresso com pelo menos um amigo novo, não necessariamente do mesmo sexo, tá certo? Então é o seguinte, vamos sair daqui com um amigo novo. Não vale da mesma igreja, tem que ser de outra igreja, tá bom? Isso é um propósito do congresso. Um propósito do congresso é amizade. Amizade. E eu vou dizer para vocês o seguinte: vocês se tomem iniciativa, se aproximem, conversem. E se você achou alguém interessante, você se aproxima, vou ajudar um pouquinho. Você se aproxima e diga: olha, o pastor falou que é para fazer um amigo. É isso? E eu preciso obedecer. E eu achei que é devorar por você. Como é seu nome? Aí você anota o nome dela, o dele. Depois você diz: agora você dá meu telefone, eu quero saber a resposta da oração. Depois, tá? Vou te dar o número do telefone. Tá bom? Então, volte para casa no final do congresso com pelo menos um. Eu digo se no mínimo, pode ser mais. Creio que esse envolvimento, esta comunhão, só nos faz somar, só nos faz ganhar, especialmente no crescimento de nossas convicções, de nossa identidade como crentes batistas e na formação das futuras famílias. É no nosso arraial, é no nosso ambiente, é na nossa tribo que nós temos que encontrar aquela pessoa que Deus tem preparado para nós. E eu preciso ensaiar desde logo o relacionamento, eu preciso conhecer as amizades, vão me dar um feeling, a amizade vai me dar um sentimento, vai me dar um domínio no relacionamento pessoal, de modo que eu poderei depois eleger, né, ajudado por Deus, aquela pessoa com quem vou compartilhar a vida. Para tanto, eu tenho que conhecer bastantes pessoas para poder comparar os temperamentos, conhecer as características as mais diversas, e você vai, com essa comparação, você vai poder realmente selecionar a pessoa certa para você. Nada de conhecer gente lá fora, nada de conhecer gente não crente, nada de fazer concessões neste ponto. Então, o congresso tem o objetivo também desse congraçamento. Muitos rapazes e meninas dizem: mas não há rapaz não crente, rapaz crente na minha igreja, não há moça não crente na minha igreja, então vamos lá, fora da igreja. Na sua igreja pode não haver, mas na minha pode haver, e vice-versa. Então vamos nos descobrir, vamos nos conhecer. Sejam bem-vindos, esperamos que vocês sejam marcados por esse congresso, especialmente também pelas mensagens que vocês vão receber, a palavra de Deus. Os preletores foram escolhidos ao gosto da nossa juventude, pessoas amadas, respeitadas e que a nossa juventude gosta de ouvir, pessoas que têm já antecipadamente, anteriormente, dado mostras de serem portadores fiéis da palavra de Deus. Então temos procurado trazer para vocês o que há de melhor para vocês compartilharem. No ano que vem, no próximo congresso, nós iremos implantar novas coisas, nós iremos aprender das deficiências deste congresso para podermos no próximo suprir as demais necessidades. E aos pouquinhos vamos ganhando know-how e logo logo ele vai ser um dos grandes congressos da cidade, com certeza. Nós não dizemos isto com nenhuma vaidade, nós não queremos nos orgulhar por causa disso,
Nós dizemos isto com um senso de dever cumprido, de prestar realmente um serviço e de ser uma bênção na vida da nossa juventude. É por isso que nós queremos oferecer o melhor que pudermos. Não por vaidade, por vanglória ou por orgulho, mas por serviço prestado, por ser uma bênção. Deus abençoe todos vocês durante todas as noites que estarão aqui. Obrigado por virem hoje. Difícil, fim de ano, sexta-feira, chovendo, muita coisa acontecendo, mas vocês estão aqui. E isto já é uma vitória. Isto aí já é uma vitória. Irmãos, organizadores, já podem se sentir recompensados pelas presenças aqui nesta noite. O pastor Alberto Kenji Yamabushi, há muitos anos, tem livre acesso nesta igreja e nos nossos corações. A vida espiritual dele quase toda se entrelaçou, se fortaleceu neste ambiente. E batismo, e casamento, e os filhos que nasceram, especialmente o mais velho que nasceu aqui, quando ele estava por aqui, e depois a chamada para o ministério, a preparação, a consagração, tudo aconteceu aqui. Então ele tem raízes aqui conosco, permanentes, embora esteja prestando serviço a Deus em outro lugar. Deus teve uma tarefa que ele está cumprindo e bem, mas aqui o elo, né? O perfume que ele deixou, as marcas que ele deixou, fazem com que sempre se lembrem dele. Por isso ele está aqui hoje, para nos trazer a mensagem. Ainda um pastor jovem, e que sabe a linguagem da juventude, e certamente a experiência que ele já tem, sendo jovem, mas sendo experiente, vai unir os dois ingredientes que farão que a mensagem que ele vai trazer hoje encontre um lugar muito especial no seu coração. Pastor Alberto Kenji Yamabushi, a palavra é sua. Trago saudações, nossa Igreja Batista em Vila Gerte. Estamos felizes de estarmos novamente aqui. Uma grande honra, uma grande responsabilidade também. Quando o pastor começou a falar sobre vocês trocarem conhecimentos, experiências, né? Eu pensei que ele ia fazer aquela brincadeira que ele sempre faz. Então eu vou tomar a liberdade, antes de começar a mensagem, vou tomar a liberdade, porque sai muito casamento com essa brincadeira que ele faz, viu? Então a gente sempre começa com os homens, porque os homens são mais corajosos, mais audaciosos, mais atrevidos, né? Então todo rapaz, solteiro, descomprometido, por favor, fique em pé. Fique em pé. Todo que é descomprometido. Isso. Assim mesmo. Isso. Dá uma olhadinha em volta. Isso. Faça um marketing pessoal. Isso, assim mesmo. Muito bem. Obrigado. Pode sentar. Agora as moças, todas as descomprometidas, por favor, do mesmo modo. Vamos lá. Isso, amém. Muito bem. Ali. Muito bem. Isso mesmo. Agora dê uma voltinha assim para que eles possam ver marketing pessoal. Muito bem. Deus abençoe. Já viram? Já marcaram? Então depois do culto, né? Prometo que essa mensagem não vai ser tão longa assim. Vocês devem estar ansiosos já, né? Já enquadraram alguém, né? Então depois da mensagem, então vocês vão ter o tempo que vocês quiserem para se conhecer. Tema: o adolescente cristão no mundo atual. Divisa: a glória dos jovens é a sua força. Provérbios 20, 29. O adolescente cristão no mundo atual. Um tema para nós estarmos realmente refletindo. Vês que este mundo tem oferecido tantas alternativas ruins, tantas opções erradas, e muitos jovens têm escolhido abraçar estas opções, estes caminhos, estas alternativas. Em nossa igreja, nós estamos fazendo um trabalho junto a um grupo de adolescentes muito especial. Todo adolescente especial, mas esse é um pouco mais especial. Por quê? Existe lá no nosso município
uma rua muito famosa. É a Rua dos Bandidos, dos traficantes. Desde a década de 40, 50, aquela rua é muito famosa por ter gente, né, marginal, ter bandido, ladrão, e não é diferente hoje, só que hoje tem um agravante, temos agora os traficantes. E, mediante um trabalho de assistência social que nós oferecemos na igreja todos os dias, nós ganhamos um pequeno grupo. E esse pequeno grupo de adolescentes, moradores daquela rua, trouxe um outro pequeno grupo. E trouxeram um outro grupo. E assim, hoje, esses adolescentes, nós contamos mais ou menos uns 30 entre eles. Mudou a feição da rua. Aqueles adolescentes, muitos eram traficantes, eram aquilo que nós chamamos de trombadinhas, né? O lazer deles não tem o que fazer, bom, então eu vou lá na Avenida Kennedy roubar alguém, né? Então pegava a bicicleta e assaltava alguém lá. Esse era o passatempo deles. Mudou a feição da rua. A casa de um deles servia de centro das atividades do tráfico de drogas da região. Aquela casa hoje funciona agora no culto de oração. Mudou tudo, mudou tudo. E é interessante nós observarmos eles conversando entre si. Aquela linguagem assim, bem peculiar, né? Que, aliás, o pastor falou que eu sou jovem, não consigo a linguagem, eu estou defasando, porque tem coisas que eu não entendo, né? Mas uma vez nós pegamos dois subindo a rua, indo em direção à igreja, mas eles não sabiam que nós estávamos perto, e eles estavam falando, é isso aí, cara, então Jesus vai voltar, cara, né? E vai ter um arrebatamento. Aí o outro se virou para ele e falou, mas o que é arrebatamento? Sei lá, mas deve ser uma coisa muito legal, deve ser muito bom, né? E assim vieram conversando. E assim vieram trocando figurinhas, né? E a gente percebe que eles mudaram completamente, né? As pessoas até olham assim meio estranho para nós, de forma meio estranha para nós, porque estamos passando na rua, aí passa aquele bando, sem camisa, né? Aquele bando lá que vocês ficariam até um pouquinho, né? Mas ele fala, ô pastor, tudo bem aí? Né? O pessoal fica olhando para a minha cara, né? Ele fica olhando para eles, né? Mas mudou totalmente a feição da rua. Nós pastores, nós temos um pastor titular, pastor Mário Pereira da Silva, eu e ele ganhamos um rap do pastor. Eles compuseram um rap do pastor. Olha, uma coisa bem feita mesmo, com todo aquele trejeito lá, né, de agarrar o microfone, né, na boca, e tal, um boné, óculos escuros lá, e fazendo lá, impressionante, impressionante. Mas a rua agora tem uma outra feição. 30, é um bando. Eles estão vindo, 15 deles agora, no final desse mês, se Deus assim permitir, estarão passando pelas águas batismais. 15 deles já se decidiram. Os outros ainda têm alguma dificuldade, estão se acertando com relação a vícios, estão se acertando, enfim. Para vocês terem uma ideia, uma adolescente, ela está grávida, e logo que ela se engravidou, a ideia dela era abortar. Isso era uma coisa comum lá. Só que quando ela se engravidou, ela conheceu Jesus e decidiu assumir a criança. Então nós estamos dando toda a assistência, né? Nós estamos dando todo o acompanhamento, porque houve uma mudança real no coração daquela moça. Percebe? O adolescente cristão muda o ambiente onde ele está. Antes, trevas. Agora, todos eles cristãos, crentes em Cristo Jesus. Mudaram a feição da rua, mudaram a cara do bairro e estão cada dia crescendo. Quanto a nós, e pensando na divisa, a glória dos jovens é a sua força. Eu fiquei pensando muito nessa expressão das Sagradas Escrituras. É a parte A de um versículo que fala também da velhice, que a beleza dos velhos está nas suas canas. A força, a glória dos jovens é a sua força. Então, eu peguei outras traduções para tentar entender
esta expressão, a glória dos jovens é a sua força. Esta expressão nós encontramos na tradução de Almeida, revisada. Na tradução Almeida, revista e corrigida, está assim: o ornato dos mancebos é a sua força. Na Bíblia, na linguagem de hoje, está assim: a beleza dos jovens está na sua força. A Bíblia Viva traz assim: para os jovens, a glória é ser forte e bonito. Em todas as traduções, nós entendemos o seguinte: o vigor, a juventude é a beleza do jovem. A força da juventude, o vigor da juventude, torna-se o enfeite do jovem. Essa é a ideia que eu tenho. E quando eu vejo aqueles garotos agora, todos restaurados, graças a Deus, olho para eles, já não há uma mudança na feição deles. Antes, feições duras, de gente que roubava, de gente que traficava. Agora, feições doces, humildes, mansas. Impressionante isso. E agora a força deles, a juventude deles, o vigor deles está a favor do reino de Deus. Está sendo usado a favor do reino de Deus. Agora, eu fico imaginando entre nós, se olharmos para essa expressão, a glória do jovem, dos jovens é a sua força. De que maneira a força dos jovens realmente vai espelhar uma glória legítima? De que maneira a força dos jovens vai realmente enfeitar a sua juventude, a sua pessoa? E pensando nisso, eu coloquei a seguinte ideia: a força dos jovens só poderá brilhar, ou seja, a sua glória, né, neste mundo, se, primeira proposta, for revestida pelo poder do Senhor. Sua juventude, seu vigor, sua força, só será legitimamente glória, um enfeite, um ornato, se for revestido pelo poder do Senhor. Vejamos, Efésios 6:10. Quem achar pode ler bem alto para a gente. Efésios 6:10. Demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Exatamente. Esse versículo, ele abre o bloco que vai tratar da armadura de Deus. Então, diz Paulo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, precisamos estar totalmente dependentes do poder do Senhor sobre nossas vidas. Nossos próprios recursos, nossa própria força nada é, se não revestidos do poder do Senhor. Ora, como isso acontece? Principia-se na conversão, no ato em que eu me decido ao lado do Senhor Jesus. No momento em que eu declaro que Ele é o Senhor da minha vida. No momento em que eu digo: o Senhor agora, o Senhor Jesus, é dono de tudo quanto tenho e de tudo quanto sou. Aí começa o revestimento do poder do Senhor. Enquanto eu estou me colocando no lugar que é só do Senhor, eu estarei prejudicando a minha força, a minha juventude. No momento em que eu coloco tudo que eu sou, tudo que eu tenho nas mãos do Senhor Jesus, aí então, revestido do poder dele, eu posso dizer que há glória na minha juventude. Posso dizer que há beleza sim na minha juventude. Lembro muito bem que uma vez nós trouxemos aqui nessa igreja mesmo, eu era presidente da mocidade aqui, o Fernando, que é líder do GEAME, um ministério que trabalha com menores de rua. Jesus ama o menor de rua, GEAME. E ele contou o caso de um adolescente que foi evangelizado, converteu-se,
Esse menino, ele tinha uns 15 anos de idade, e ele então, antes de se converter, marginal, traficante, etc, nas ruas de São Paulo. Quando ele se converteu, ele acabou descobrindo que estava com AIDS. E de uma forma trágica, até porque ele acabaram de se converter. E aí então descobriu também que ele não tinha muito tempo de vida, como realmente não teve. Mas nos seus poucos meses que restavam de sua vida, ele abraçou o Evangelho com toda a paixão que poderia abraçar. Foi a todas as ruas, todos os cantos escuros da cidade que só ele conhecia para pregar o Evangelho. Revestido do poder do Senhor, quase sem força física, quase sem a sua juventude, sem o vigor da sua juventude, mas com toda a paixão, porque era o Senhor quem o abençoava. No dia do seu culto fúnebre, a primeira igreja batista de São Paulo estava lotada, principalmente das pessoas que haviam sido atingidas pela pregação de sua mensagem, a mensagem das boas novas. Temos que estar revestidos do poder do Senhor para vencer esse mundo maligno, para entendermos qual é a razão da nossa existência, qual o significado da nossa vida. Precisamos estar revestidos do poder do Senhor. O poder do Senhor Jesus Cristo principia-se no dia da nossa conversão. E como a santificação é um processo, nós vamos então a cada dia crescendo, buscando atingir a estatura de Cristo Jesus. E assim sim, nós vamos ser poderosos, nós vamos vencer os nossos desafios, os desafios, e vamos também discernir quais as ciladas que este mundo nos oferece, revestidos do poder do Senhor. Por isso que ele fala sobre a armadura de Deus, a questão do capacete, da salvação, a mensagem sempre retida em nossa mente, em nosso coração, couraça da justiça, protegendo o nosso coração das emoções que muitas vezes nos enganam, o escudo da fé, que nos protege das setas do mal, a espada, que é a palavra do Senhor, para que nós estejamos atacando as potestades, o mal, a pregação da palavra, o cinturão da verdade, nunca, jamais abandonar a verdade dos nossos lábios, sempre estarmos prontos e dispostos a lutar pela verdade, descalçados para a pregação do Evangelho, sempre prontos a ir a qualquer lugar para pregar o Evangelho. Isso é estar revestido do poder do Senhor. Então, a força dos jovens só poderá brilhar neste mundo. Então, adolescente cristão, você só vai brilhar neste mundo atual, se a sua força for revestida pelo poder do Senhor. Segunda proposta: sua força só poderá brilhar neste mundo, só poderemos chamar glória, se for assistida pela palavra de Deus. 1 João 2, versículo 14, a parte B, diz o seguinte. 1 João 2, 14, a parte B, diz o seguinte: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, a força dos jovens só poderá brilhar nesse mundo se for assistida pela palavra de Deus. E João diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. O que significa? Significa que a palavra de Deus nos torna fortes. A nossa força, a nossa juventude, a nossa glória, sendo assistida pela palavra de Deus, sendo abençoada pela palavra de Deus, nos torna fortes. Fortes para quê? Para dizer não. Sabia? Um dos maiores desafios do jovem, do adolescente de hoje, é uma pequena palavra de 3 letras: não. Não. Por quê? Porque a oferta que
que está neste mundo só nos leva para a destruição. Vejam bem vocês, na área sexual, na área dos prazeres, na área dos vícios, se o adolescente, se o jovem sabe ou aprendeu a dizer não, ele sem dúvida nenhuma se livrará dos laços da morte. Quantos adolescentes, quantos jovens padecem hoje porque não souberam aplicar esta pequena palavra no momento certo? Não. As Escrituras Sagradas nos ensinam a dizer não. Elas nos dizem o que é pecado. Elas nos apontam o caminho errado e principalmente o caminho certo. O que devemos estar abraçando como nossa fé, como algo que é bom para nós. As Escrituras nos dizem isso. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119, 9. Como é que você purifica o seu caminho? Através da palavra. Como é que você se torna forte no seu caminho? Através da palavra. Como é que você vai ter coragem de dizer não? Através da palavra. A palavra de Deus, a própria revelação especial de Deus. Por isso, podemos vencer mundos se soubermos aplicar esta pequena palavra no momento certo. Não. Eu gosto muito de ouvir o testemunho. Infelizmente hoje ele está numa situação difícil, mas os irmãos vão orar por ele, vocês devem orar por ele, que é um grande pastor, é um grande líder evangélico, o pastor Caio Fábio. Mas ele, numa das suas pregações, eu peguei isso muito bem, achei impressionante isso. Ele disse que estava em Atenas, na Grécia, em um trabalho evangelístico, e pronto para retornar então para o Brasil, ele recebeu uma notícia, uma informação da companhia aérea de que aquele voo não seria realizado naquela noite e que ele teria que ficar mais uma noite no hotel. E aquela companhia aérea então providenciou uma acompanhante para o pastor Caio Fábio, para que ele não ficasse ali solitário. A moça lá bateu a porta do quarto dele, se apresentou e ele falou: pois não, eu sou a sua acompanhante. Eu falei: mas eu não preciso. Não, mas eu fui contratada para estar aqui. Eu falei: olha, ele sabia que ele não poderia ofendê-la e sabia que ali estava uma oportunidade para pregar o evangelho àquela pessoa, uma brasileira. Aí ele disse: olha, o amor que eu sinto pelos meus filhos não seria suficiente para resistir a essa situação. Estou longe, estou aqui na Grécia, estão todos lá no Brasil, ninguém veria, ninguém iria me condenar, ninguém me conhece aqui. O amor que eu sinto pelos meus filhos não seria suficiente para resistir a essa tentação. E o amor que eu sinto pela minha esposa não seria suficiente também para resistir a essa tentação. Mas o que me faz dizer não é simplesmente o amor que eu tenho por Cristo Jesus. Este amor me constrange a dizer não e a resistir a essa tentação. Não. Aprendendo a dizer não. Lá na escola, lá naqueles momentos secretos que você imagina ser secreto, que você imagina que ninguém está vendo, que você imagina que está lá só você e o seu lazer. Há alguém superior, Deus, dizendo-lhe não. E se você o ama, se você é um adolescente cristão, se você quer que a tua força, a tua juventude se manifeste como um brilho de glória, aprenda a dizer não. Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus vai indicar o caminho certo, o caminho puro, o caminho santo para você ser sempre vencedor. Segunda coisa que eu vejo aqui, nesta palavra de João, é que a palavra de Deus dá vitória sobre o maligno.
resistir ao diabo para ele fugir de nós. Como é que nós resistimos a ele? Com a palavra de Deus em nossos corações, nos nossos lábios. É assim que resistimos ao maligno. Lembre-se da tentação de Jesus no deserto. Como é que ele resistiu a Satanás? Satanás lançava a palavra de Deus totalmente desvirtuada, totalmente quebrada, e Jesus respondia com a palavra certa, com a palavra de Deus, usando o livro de Deuteronômio. É assim que nós resistimos ao diabo, para ele fugir de nós. A palavra de Deus nos nossos corações, na nossa mente, nos nossos lábios, e é assim que nós nos tornaremos fortes e vencedores, vitoriosos contra as forças do mal. Dessa forma, a tua força, jovem, brilhará neste mundo atual. Terceira proposta. Então, a sua força vai brilhar se for revestida pelo poder do Senhor. Segundo, se for assistida pela palavra de Deus. E terceiro, se for abençoada pelos seus pais. A sua força, a força dos jovens, só poderá brilhar nesse mundo se for abençoada pelos pais. Colossenses 3:20, a parte B, diz assim: vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Se a tua força, se você quer que a sua força, se a sua juventude, o seu vigor brilhe, seja realmente glória na sua vida, neste mundo tão tenebroso, você deve pedir a bênção de seus pais, sermos obedientes a eles em tudo, pastor. Mas eles não são crentes. A palavra de Deus nos ensina a honrar pai e mãe, a obedecer-lhes. Aqui vai então a nossa maior batalha, porque muitas vezes nós julgamos que os nossos pais não estão com nada, que eles viveram um outro momento, que eles são de uma outra geração, que eles realmente não entendem o que a internet, esse negócio. Tem pais lá na nossa igreja desesperados, porque eles não. Eu mesmo sou desesperado nessa área, né? Quando eu tenho que implantar algum programa, eu chamo o Tiago, né? Meu filho tem 11 anos, implanta esse negócio aí, depois eu me viro, né? Somos de uma geração que viveu seus momentos, mas temos conosco a experiência, temos conosco a visão. Os pais que estão aqui, por favor, tampe seus ouvidos, né? Senão vocês vão ficar. Mas nós temos a visão, nós temos a experiência, e muitas vezes, não são todas, mas muitas vezes nós acertamos. Eu acho interessante porque meu caçula fez 1 ano de idade agora. Então, quando ele começou a engatinhar, ele, claro, toda criança pequena adora aquela tomada, né, com aqueles 2 buraquinhos, né? Então, ia engatinhando e com os 2 dedinhos lá na direção da tomada, né? Aí você vai falando, não, e vai sorrindo para você e continua indo em direção à tomada, né? E você vai, não, continua sorrindo e vai em direção. O que você é obrigado a fazer? Pegá-lo para mudar a direção. Aí ele chora, esperneia, berra, grita, né? Mas porque eu tirei o prazer dele. Mas eu, do meu ponto de vista, da minha perspectiva, eu sabia que ali estava o perigo. Muitas vezes, muitos jovens reagem mal diante de uma decisão como essa dos pais. Os pais mudam a rota, mudam o caminho, esperneia, grita, vai embora de casa, vai arrebentar tudo, não vai mais estudar, né? Mas não sabem que foram livres de um grande mal, de um mal terrível, porque a experiência dos pais que valeu. Deus,
nosso Pai Celestial, do ponto de vista dele, da perspectiva dele, sabe muito mais do que nós, pais. E muitas vezes ele age da mesma maneira para conosco, com adulto, com jovem, com criança. Muda repentinamente o nosso caminho. Gritamos, choramos, esperneamos, berramos, mas na realidade estamos sendo livres de um grande mal, porque ele, do ponto de vista dele, da perspectiva dele, sabe o que é melhor para nós. Então, vós filhos, razão disso, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ora, se você não consegue obedecer a quem você está vendo, como poderá obedecer a quem você não vê? Se você não consegue amar a quem você está vendo, sua frente, seu pai, sua mãe, como amará ao Pai invisível? Se você não consegue respeitar aquele que está à sua frente, como haverá de respeitar aquele que não está diante dos seus olhos? Portanto, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Efésios 6:1 também diz sobre obedecer. E o pastor vai pegar no pé hoje, falando só de obedecer aos pais. Mas é importante dizer isso, porque a Bíblia nos diz que se nós formos obedientes, se honrarmos os nossos pais, nós seremos abençoados. Vejamos se é isso mesmo. Vós filhos, Efésios 6:1, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mandamento com promessa. Se você honrar, se você respeitar, se você obedecer a seus pais, você será abençoado, porque é agradável ao Senhor, porque isso está escrito na palavra do Senhor, e porque isto tornará a tua força em legítima glória neste mundo atual. Então, rememorando, a força dos jovens só poderá brilhar nesse mundo se for revestida pelo poder do Senhor, se for assistida pela palavra de Deus, se for abençoada pelos pais. Desejamos que nessa abertura deste Adorei, vocês realmente procurem manifestar a beleza da sua juventude com estas 3 características: revestidos do poder do Senhor, assistidos pela palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, e abençoados e abençoando os seus pais. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque é muito bom compartilhar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, Senhor, com esses jovens, ó Pai. É uma grande responsabilidade, Senhor, só trazer esta palavra, porque muitas são as opções desse mundo, muitas são as atrações deste mundo. É claro que muitos deles que hoje estão aqui poderiam ter optado por outros programas, mas resolveram, Senhor, em seu coração estar na casa do Senhor, para ouvir a Tua palavra, para Te louvar, para Te exaltar. Por isso, Senhor, recompensa-os, ó Pai, segundo a Tua misericórdia, segundo o Teu amor. Te louvamos pela liderança que conduz esse congresso, ó Pai, e Te rogamos que o Senhor abençoe os demais preletores, ó Pai. Todos os conjuntos que haverão de se apresentar para louvar a Ti, nós Te rogamos em nome de Jesus que os abençoe. Aos pais, tanto aqueles que estão aqui como aqueles que estão em casa, nós Te rogamos que o Senhor também os visite, ó Pai, com todo o Teu poder, fazendo-os amar seus filhos segundo a Tua vontade, sendo cada um deles, ó Pai, constrangido, Senhor, a ser sensível à Tua voz, àquilo que o Senhor ordena, Pai. Obrigado, meu Deus, porque chegamos aqui e estamos felizes em reencontrar muitos dos nossos irmãos queridos, ó Pai. Por isso, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome santo e forte de Jesus. Amém.
Obrigada, pastor, pela belíssima mensagem. E agora eu gostaria de saber quais são as meninas que estão com o Rei Elegante, que possam vir aqui à frente para que todos possam ver e que todos possam assim se comunicar através do Correio Elegante. Elas estão ali atrás, uma de vermelho, a Annelise, e a Vanessa, que está de preto. Agora, em louvor e adoração ao nosso Deus, gostaria de chamar o conjunto da Igreja Batista de Vila Guarani, novamente, que venha cantar.
em louvor e adoração ao nosso Deus, vamos cantar com toda a igreja, com um conjunto de louvor. Vamos ficar em pé mais uma vez em louvor ao nosso Deus. O primeiro que nós vamos cantar é Toda Estrada em que eu andei. Toda
de nós encerrarmos, eu gostaria de dar um aviso, avisar que depois do Adorei vai ter uma recepção preparada aos nossos irmãos. Gostaria de chamar o pastor Haroldo para vir à frente, fazer o encerramento e a oração final. Adorei significa adolescentes às ordens do rei. Por isso, é colocar em prática o que ouvimos. Viemos para orar, para adorar e viemos para aprender. Vamos sair para obedecer. Oremos. Damos-te graças, nosso grande rei, porque tu reinas já nos corações de todos os que creem. Damos-te graças porque deixaste a constituição do teu reino, deixaste a expressão clara, cristalina de tua vontade escrita na Bíblia Sagrada. E nós, como súditos, como cidadãos do reino, e nós, como filhos do grande rei, desejamos pautar as nossas vidas por essa palavra, por essa disposição da vontade de Deus. Para tanto, precisamos da tua ajuda, da tua assistência. Precisamos da direção, do controle, da plenitude do teu Santo Espírito. Vale a pena ser um moço, uma moça, consagrados ao Senhor, que vivam pela palavra de Deus, fazendo o que a Bíblia manda fazer e recusando o que a Bíblia manda recusar. Esta é a essência da vida cristã, uma vida de obediência, uma vida de encarnação da tua palavra no nosso viver diário. Consoante ouvimos nesta noite, mensagem claríssima, oportuna, prática. Rogamos-te que nenhum de nós seja o mesmo depois deste momento. Todas as vezes que ouvirmos tua palavra, que algo possa aderir ao nosso caráter, algo possa aderir ao nosso coração, à nossa conduta, para melhorarmos ainda mais a imagem do nosso grande rei. Abençoa esta juventude linda, esta juventude vigorosa, esta juventude promissora, para que esta beleza, este vigor, esta promessa se traduzam numa vida real, verdadeira, no dia a dia, representando como embaixadores o grande rei, onde quer que eles estejam. Nós te suplicamos, em nome dele mesmo. Amém. Deus abençoe. Uma oração particular, os irmãos estão convidados aqui para o lado, uma recepção surpresa em Jerusalém.